vocês? Meu nome é Rafael Nunes e a gente vai trabalhar um pouco questões de matemática do caderno da prova de auxiliar administrativo da Prefeitura Municipal de Mairinque. Quem foi a organizadora foi a Nosso Rumo, a mesma então organizadora da MGS. Essa prova aqui é de nível médio. Então vamos resolver aqui as 10 questões, ok? De matemática. É uma prova, eu já fiz todas as questões e relativamente fácil. Inclusive eu achei a prova bem nível fundamental mesmo do que nível médio. Então vamos para a primeira questão, que é a questão 11 desse caderno. Lembrando que esse caderno eu baixei no site www.pciconcursos.com.br. Um aluno tem 1 hora para fazer uma prova que contém perguntas de português, matemática e ciências. Ele usou 1/3 desta hora para responder as perguntas de português e 1/2 de hora para responder as perguntas de matemática. Para este aluno responder as perguntas de ciências restou, então, ele estava fazendo uma prova que tinham perguntas de português, matemática e ciências, ok? E ele tinha 1 hora para fazer essa prova. É importante sempre nós percebermos a questão das unidades. Então fala de hora, mas se nós repararmos nas alternativas de resposta, nós temos tudo em minutos. Então nós vamos converter 1 hora para 60 minutos, ok? Porque 1 hora equivale a 60 minutos, ok? Então, primeiro, vamos saber quanto tempo ele usou para responder as perguntas de português, que a gente sabe que foi de 1/3, correto? Bom, é só a gente multiplicar a fração pelo número que a gente quer saber. A gente vai pegar, então, por exemplo, 1/3, a gente quer saber quanto que 1/3 vale de 60 minutos, é só multiplicarmos, ok? Então, 1/3 vezes 60 é igual a 20, ou seja, 20 minutos equivale, né, a 1/3 de 60. Então, né, ele gastou 20 minutos para resolver a prova de português, o aluno. E 1/2 de hora para responder as perguntas de matemática. Bom, 1/2 a gente sabe que é metade. Né? Se eu vou dividir um queijo, né, pela metade, então no meio, então cada parte aí vai ser 1/2, ok? Então a gente sabe que metade de 60 é 30. Então, 1/2 vezes 60, 1 vezes 60 é 60, 2 vezes 1, 2, 60 sobre 2 é igual a 30, né? Que é metade realmente de 60. Então, o aluno, para responder as perguntas de matemática, ele gastou 30 minutos. Então, quanto de tempo que restou para a prova de ciências? Ora, se foram 20 minutos para a de português e 30 minutos para a de matemática, ao todo 50 minutos. Então, para 60, faltaram 10 minutos apenas, né? Sobraram 10 minutos para resolver a prova de ciências. Eu coloquei aqui, esteja sempre atento às unidades, ok? De medidas, porque elas podem ser divergentes, né? E aí você muitas vezes poderá precisar fazer uma conversão. Uma questão bem fácil, só precisava ter conhecimento mesmo de multiplicação e um conhecimento básico de frações, beleza? Vamos para a próxima questão, que é a de número 12.
Um comerciante compra seus produtos a 50 centavos e revende a 1,20, sendo seu lucro a diferença entre o preço de compra e o preço de revenda desses produtos. Ou seja, ele compra de 50 centavos e revende por 1,20. O lucro é a diferença desses preços. Diferença, a gente fala de subtração. Vamos pensar, um homem tem 40 anos de idade, a esposa dele tem 30 anos de idade. Qual a diferença de idade entre eles? 40 menos 30, 10. Ou seja, a diferença da idade do casal das pessoas, do marido e da mulher, 10, ok? Então, diferença de 1,20 de 50 é só a gente fazer então a subtração, beleza? Então vamos lá. 1,20 menos 50 centavos é igual a 70 centavos. Aí o que, que ele termina de falar a questão? Se em um dia este comerciante vender 230 desses produtos, seu lucro será? Nós já sabemos que o lucro dele em cada produto é 70 centavos. Agora, se ele vender 230 unidades desse produto em um dia, então quer dizer, ele vai estar vendendo, ele vai estar lucrando 230 vezes 70 centavos. Ou seja, 230 vezes 70 é igual a 161. No caso, 161 reais. Letra D, como a gente vê ali, está em moeda real. Ok? Então, 12, no caso, é letra D, 161 reais. A número 11, a resposta, então, foi letra E, 10 minutos. Vamos agora para a questão de número 13. A tabela abaixo representa a distância percorrida por um automóvel no decorrer do tempo. Na tabela temos, né, o tempo em horas e a distância percorrida em quilômetros. Importante sempre perceber as unidades. Então, em 1 hora, a distância percorrida, 90 quilômetros. 2 horas, 180. 3 horas, 270. E assim por diante. Considerando que este automóvel permaneça com a velocidade inalterada, ou seja, a razão entre a distância percorrida e o tempo permaneça constante, né? Ou seja, a velocidade dele é constante se ela permanece inalterada. E o que é razão? Razão é divisão. Qual que é a razão entre 8 e 9? A divisão de 8 e 9. 8 dividido por 9. Então, aqui, a razão entre a distância percorrida e o tempo, ele permanece constante. É uma característica. Isso a gente até aprende também em física. Quantas horas ele levará desde o início da viagem para percorrer 630 quilômetros? Então, veja bem, vamos fazer a razão entre a distância percorrida e o tempo. Razão entre 90 e 1. 90 dividido por 1 dá 90. Aqui, 180 dividido por 2, 90. 270 dividido por 3, 90. E assim sucessivamente. Então, o que eu posso estar fazendo? Só seguir, tá? Essa tendência. Então, se eu pegar 630, que é a quantidade de quilômetros que eu quero saber quantas horas ele levou para percorrer, e divido pelo valor de horas que eu não sei, vou chamar de x, isso também tem que dar 90. Quando eu tenho uma igualdade aqui de frações, porque aqui embaixo não tem nada do 90 é 1, eu posso multiplicar cruzado. Então, vou ter 90 vezes x, 90x. 630 vezes 1, 630. X é igual a 630 dividido por 90. Ora, x é igual a 7 horas. Ok? Então, 630 dividido por 7 também tem que dar 90. Beleza? Então, a resposta certa nesse caso seria letra D. 14.
Uma máquina copiadora é capaz de produzir 8 cópias em 14 segundos. O tempo que esta máquina levará para produzir 120 cópias é de. Já deu para perceber que é uma questão de regra de 3. A regra de 3 já apareceu aqui. Só que acontece? Eu quero chamar a atenção para a questão das grandezas, porque quando a gente trabalha com regra de 3, é muito importante perceber se essas grandezas elas são diretamente proporcionais ou são inversamente proporcionais, ok? Diretamente proporcionais, por exemplo, elas aumentam ou diminuem na mesma proporção. Então, se uma dobra, a outra dobra de tamanho também. Se uma triplica, a outra triplica de tamanho. Se uma diminui pela metade, a outra também diminui pela metade. Ok? Então, elas aumentam ou diminuem na mesma proporção. As grandezas inversamente proporcionais, o que acontece? Elas, se uma aumenta, a outra vai diminuir e nas proporções inversas, ou seja, se uma dobra, a outra diminui pela metade. Se uma triplica, a outra então ela vai dividir por 3 e se assim vai, ok? Então é só a gente pensar, se 8 cópias a demora é de 14 segundos, 120 cópias vão ser quantos segundos? É claro, se aumenta o número de cópias, eu vou levar mais tempo para produzi-las. Então, dá para perceber que aumentando o número de cópias, eu aumento também a quantidade de tempo. Então, já dá para perceber que elas são grandezas diretas. E aí, no caso da regra de 3, elas vão estar na mesma proporção. Por que é importante eu saber se elas são diretas ou inversas? Para eu saber calcular. Quando elas são diretamente proporcionais, eu posso simplesmente multiplicar cruzado. Então, 8 vezes x, 8x. 120 vezes 14, 1680. Aí, repara que na regra de 3 sempre tem que ter unidade debaixo de unidade. Olha, cópia debaixo de cópia, segundo debaixo de segundos. Então, o que eu faço agora? Eu vou continuar aqui, 1680 e vou dividir por 8. O 8 está multiplicando, ele passa dividindo. Isso vai dar 210 segundos, ok? 210 segundos. Só que se nós olharmos nas respostas, a única letra que está totalmente em segundos é a A, ok? Então, e a gente percebeu ali que 210 segundos não está na resposta. Então, não é letra A. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a conversão, ok? De minutos, no caso, ok? Perdão, segundos para minutos. É só lembrar que 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, basta eu dividir 210 por 60, vai dar o quê? 3 minutos e meio. Meio minuto é o quê? 1 minuto não tem 60 segundos? Então, meio minuto são 30 segundos. Então, quer dizer, 3 minutos e 30 segundos. A resposta, então, no caso da 14, seria letra D, de dado. Questão 15. Ana e João compraram juntos um bilhete de rifa no valor de R$ 2, dos quais Ana pagou R$ 1,20 e João pagou 80 centavos. Eles ganharam um prêmio que consiste em uma cesta com 60 barras de chocolate e resolveram dividir este prêmio proporcionalmente, tá vendo a palavra proporção aí, ao dinheiro que cada um investiu na compra do bilhete. Sendo assim, a quantidade de barras de chocolate que caberá a Ana e a quantidade de barras de chocolate que caberá ao João, depois da divisão, será respectivamente de. Então é interessante o seguinte, eles ganharam o prêmio, só que Ana contribuiu mais do que João. Então seria interessante que Ana recebesse mais chocolates que João.
Isso acontece também na regra da sociedade. Se um sócio investiu mais que o outro, nos lucros é interessante que ele receba mais que o outro. Então a proporção vem para ajudar nesses cálculos, ok? Então o que a gente pode fazer neste caso? Vamos lá, questão 15 aqui, resolução. Então Ana contribuiu com 20, João 80 centavos. A gente pode por exemplo, calcular pela regra de 3, é um caminho. Aí eu posso fazer o seguinte, usando porcentagem. R$ 2 é 100%, é o total. 1,20 são quantos por cento? Ou seja, Ana contribuiu com quantos por cento desses R$ 2? Aí eu multiplico cruzado, né, que nesse caso de porcentagem é direto, são diretamente proporcionais. Então, 2 vezes x é 2x, 100 vezes 1,20 vai dar 120, 120 dividido por 2 vão dar 60%. Ou seja, Ana contribuiu com 60%, ok, do valor. Então, é só calcular o quê? Quanto que são 60% do prêmio, que são 60 barras também. Então, aí tem que tomar cuidado para não confundir. Então, 60 vezes 60% vai dar 36 barras, ou seja, a Ana ficou com 36. Não são 60 barras? Se ela ficou com 36, é lógico que João ficou com 24 barras, porque 60 barras menos 36 vão dar 24. E a gente já sabe que João contribuiu com 40% do valor. Como que a gente faz essa multiplicação aqui? É só lembrar que o símbolo por cento significa por 100. Então, 60% quer dizer 60 dividido por 100. Isso vai dar 0,60 ou 0,6. 60 vezes 0,6 vão dar 36. Ok? Questão também bem simples. Questão 16 agora. Outra regra de 3. Numa cidade, 15 caminhões levam 30 horas para coletar todo o lixo. Se o número de caminhões coletores nessa cidade subir para 25, o tempo que se levará para coletar todo o lixo será em horas de... Então vamos pensar. São direta ou inversamente proporcionais? Se eu tenho aqui 15 caminhões e eles vão fazer 30 horas, eles vão demorar 30 horas para coletar, né, todo o lixo, ok? 25 caminhões, é claro que eles vão demorar menos tempo, porque eu estou aumentando o número de caminhões, então vai ter mais caminhões recolhendo lixo, logo o tempo ele vai ser menor. Então eu tenho uma grandezas aqui, né? Enquanto a quantidade de caminhões vai subir, a quantidade de horas ela vai diminuir. Então, elas são inversamente proporcionais. Quando elas são inversamente proporcionais, aí eu não multiplico cruzado, eu multiplico de frente. Então, 25 vezes x, 25x. 15 vezes 30, 450. 450 dividido por 5, 18. Então, no caso, 18 horas, que é o que a gente já viu. O número de horas tem que diminuir. Beleza? Então, uma questão também muito simples, da resposta aí da 16 é letra E, ok? O interessante é que se a pessoa tivesse errado, tivesse multiplicado cruzado, ia dar um outro valor, na verdade ia dar 50, beleza? Aí, engraçado que 50 não tem aqui, mas alguém poderia cometer esse equívoco e aí pensar assim, ah não, mas então eu vou marcar 45 porque está perto de 50. Então tem que tomar muito cuidado, mas tem questões que o cálculo errado, também o valor pode estar ali entre as alternativas. A 17 diz que uma pesquisa ouviu 700 pessoas, das quais 45 eram homens. Do total de homens ouvidos, 60% eram casados. A quantidade de homens casados ouvidos nesta pesquisa foi de uma questão básica de porcentagem, ok?
Aí o que a gente pode fazer? Igual eu já falei na outra questão, o símbolo porcento, né, significa, né, por 100, ou seja, dividido por 100. Então, 700 pessoas foram ouvidas e dessas 700 pessoas, 45% são homens. Então, é só eu pegar. 45% é o quê? É 45, se eu tiro o símbolo porcentagem, é 45 dividido por 100, que vai dar 0,45. Então, é só multiplicar. 700 vezes 0,45 é igual a 315 homens. O outro caminho que você pode fazer é pegar 700 vezes, aí 0,45 não é 45 sobre 100? Talvez assim fique mais fácil de você calcular. Aí você faria 700 vezes 45 dividido por 100. De qualquer forma, você teria que encontrar 315. Só que a pesquisa mostra o quê? Que 60% dos homens ouvidos eram casados, né? Então, ou seja, é só calcular 60% de 315. Mesma coisa, 60% é igual a 60 dividido por 100, que vai dar 0,6, beleza? Então, ou 0,60, o zero ali à direita, né, não vai importar. Então, 315 vezes 0,60 igual a 189. Então, são 189 homens casados, tá? Muito básica a questão. A questão 18 é uma questão assim tranquila, de equação. Diz que uma loja de eletrodomésticos está vendendo um aparelho de TV da seguinte maneira: paga-se uma entrada de valor E e mais 4 prestações, cada uma de valor P. A equação que expressa corretamente o valor total V a ser pago pela por este aparelho, né? Aqui teve um errinho, pela por este aparelho é. Então veja bem, é só primeiro eu escrever aqui o nome das variáveis, né? Então a entrada é um valor fixo, P é a parcela e o V é o valor total. Então, V é o valor total, vai ser igual ao quê? A entrada, que é um valor fixo, mais 4 parcelas, que é 4 vezes P. Porque veja bem, se eu compro um produto que ele custa, eu tenho que dar R$ 10 de entrada, e aí eu vou ter mais 4 parcelas de 20, qual que vai ser o valor total? 10 mais 4 vezes 20. 4 vezes 20, 80, mais 10, 90. No caso, eu pagaria R$ 90. Então, aqui também é uma questão muito básica de equação. A 19 já entra na geometria, né? A geometria espacial. Ela diz que um poliedro é considerado regular se todas as suas faces forem formadas por polígonos regulares idênticos e também se todos os seus vértices forem o ponto de encontro do mesmo número de arestas, né? Cada segmentozinho desse aqui, cada pauzinho desse aqui é uma aresta, né? A face é a figura. É só você lembrar, por exemplo, de um dado. Quando você joga um dado, ali a face que aparece por cima, eu vou ler aquele número. Assinale a alternativa que apresenta um poliedro regular. O interessante é que a própria questão ela já ensina o que é um poliedro regular. É aquele que todas as faces são formadas por polígonos regulares idênticos, né? E também se todos os seus vértices forem o ponto de encontro do mesmo número de arestas. Só que o que acontece é o seguinte, na primeira parte já ia ajudar bastante. Mas vamos ver o que o Google fala que é um polígono. Eu pesquisei no Google, já aparece que é o que? É qualquer figura plana formada pelo mesmo número de ângulos e lados. Por exemplo, um triângulo é um polígono. Ele tem 3 lados e 3 ângulos. Um quadrado ou retângulo, talvez que aqui a gente teria que medir, né? Também é um polígono, 4 lados e aqui, ó, 4 ângulos. Um trapézio, a mesma coisa. Um pentágono também é a mesma coisa, tá? E por aí vai. Então,
Mesmo se você não soubesse, atente para essa parte aqui, ó. Então, o poliedro é considerado regular se todas as suas faces forem formadas por polígonos regulares idênticos. Beleza? Então vamos lá. A pirâmide, ela é formada por polígonos idênticos? Não. Porque veja bem, eu tenho faces triangulares, que são triângulos, mas a base ali é um quadrado, ok? Então ali não daria, ok? Poderia ser um quadrado ou talvez um retângulo. Não me lembro exatamente agora, mas já dá para ver que não é idêntico. Não são idênticos. O cubo é formado por quadrados, beleza? Então já vimos que é letra B. Mas vamos lá o cone. O cone ele tem aqui, né, um círculo na base, uma circunferência aqui, né, e ele é formado por essa parte aqui, que ela é circular, ok? Também o cilindro é parecido com o cone nessa questão, né? Tem aqui as bases que são círculos e ele também tem essa parte no meio que é circular, né? Obtida por rotação. E aqui embaixo nós temos um prisma triangular que tem as bases que são triângulos, mas os lados são retângulos. Então, quer dizer, seria o cubo mesmo. Então, você não precisava nem saber de geometria especial se você espacial, só atentar que polígonos regulares idênticos, as faces, né, do poliedro, ele é regular, né, eles são polígonos regulares idênticos, ok? Então seria letra B, ok? E o polígono regular, aquele que os lados e os ângulos têm a mesma medida. E a gente aqui os quadrados têm lados iguais e os ângulos todos medem 90 graus cada um. E aqui tem essa característica ainda, todos os vértices os vértices vão para o mesmo ponto de encontro, né? E também se todos os vértices forem, perdão, o ponto de encontro do mesmo número de arestas. Por exemplo, esse vértice aqui, tem uma, duas, três arestas. Esse aqui também, uma, duas, três arestas que encontram aqui, também três, a mesma coisa. Então, o cubo aí se encaixa perfeitamente. E para finalizar, nós temos a questão 20, que também continua na parte de geometria, no caso aqui, geometria plana. Um agricultor possui um terreno com a forma de um losango de 32 metros, conforme a figura abaixo. Ele deseja cercar seu terreno com 4 voltas completas de arame farpado. A quantidade total de arame que será utilizada para isso será de... Então, é só você lembrar o seguinte, tem que conhecer as figuras. Um losango, ele tem os lados iguais, então se um lado é 32, os outros também cada um medem 32. Isso é uma questão que envolve perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Então, 32 com 32 com 32 com 32, 128. Uma volta de arame farpado dá 128 metros. Mas nós temos que tomar cuidado. Quando eu até estava resolvendo, eu também cometi esse erro. Por isso que a gente tem que ter atenção. Só que ele fala de 4 voltas. A gente pode confundir com isso aqui. Mas se ele vem percorrendo os 4 lados, uma vez só vai ser uma volta, mas aí são 4 voltas, ou seja, ele vai vir 4 vezes esse valor de 128, que no caso 512 metros. Então ele vai gastar 512 metros de arame farpado. Eu coloquei aqui atenção com as unidades de medida. Ok? Então, muito cuidado. É lógico aqui que foi tudo em metro, mas pode haver algum problema, tá? Que as unidades estejam diferentes. E aí é importante fazer a conversão. Então, são 10 questões, pessoal, muito simples. Então, se uma pessoa estudasse bem, ela poderia tirar de letra, ficar com total nessa prova de matemática, porque apesar de ser uma prova, tá, de nível médio, ok? Essa prova aqui de matemática, ela estava assim bem cara, de nível fundamental, ok? Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Espero também publicar outros vídeos aí
Quem for fazer prova, boa sorte, ok? E dê uma estudada, né, bacana, ok? Estamos aí. Valeu? Até a próxima, pessoal.